Simbora, vamos juntos aqui, pessoal. Big Data Bet está na área trazendo um vídeo bem especial, principalmente para quem está iniciando em análise de dados sobre futebol. É muito comum, né? Quando a gente começa a analisar aqui dados de futebol, que a gente começa pelos gols, né? Justo, né? Já que os gols são os eventos que vão determinar aqui os principais mercados, né? Então eu tô aqui com uma planilha, dados da Pinnacle, com os gols aqui, home away. Fiz aqui já uma coluninha do total de gols, simplesmente somando aqui, né? E o saldo, gols home menos gols away. Apenas para nós investigarmos algumas situações aqui, partindo bem do princípio. Porque quando a gente está iniciando assim, uma primeira análise que a gente costuma fazer é olhar lá, de repente, os 5 últimos jogos do time e ver a média de gols dele, tá? Então aqui, já colocando um exemplo, vou até aumentar aqui a tela para a gente seguir em frente. Digamos que eu estou iniciando agora na análise de dados, eu vou lá e olho um jogo, claro que eu vou olhar separadamente aqui o home do visitante, mas eu tenho uma situação que é a seguinte, eu tenho um time que nos últimos 5 jogos em casa fez, digamos, 0 gols, 1 gol, 2 gols, 0 gols. E aqui teve um jogo aqui bem outlier, tá? Digamos que ele fez 7 gols. Eu tô botando um exemplo bem extremo aqui só para você entender aqui o conceito aonde eu quero chegar, tá? E aí você viu lá, poxa, o time tem aqui então 10 gols nos últimos 5 jogos, uma média de 2 gols, certo? E aí, poxa, você olhou outro time lá, fez a mesma análise e de repente o outro time tem uma média de 1,5 gols. Então você fica aqui inclinado a fazer uma aposta nesse time, já que a média dele é superior à do adversário. E você vai lá e faz a aposta. Mas, com o tempo, você vai entrando um pouco mais a fundo. Você percebe aqui, então, que você tem um jogo que é um outlier, né? E aí você entra um pouco mais a fundo e você vê lá, poxa, nesse jogo aqui, esse time aqui, aconteceu uma aleatoriedade aqui. O outro time teve 2 expulsões, teve pênalti, teve uma série de situações aleatórias aqui que levaram esse time aqui a ter esse número de gols que não é normal. Isso aqui se chama um outlier. É um dado fora da média aqui. Mas esse dado aqui está contribuindo para a média, né? Você está considerando ele está puxando a nossa média muito para cima. Ou seja, para 2 gols. Mas se a gente parar para analisar bem, dos 5 jogos, 4 ele não bateu a média. Ó. Teve um aqui que ele ficou bem na média, outros 3 ele ficou abaixo da média, e somente num jogo aqui totalmente fora do padrão é que ele bateu a média. Onde eu quero chegar aqui com esta primeira e bem superficial análise que a gente está fazendo juntos aqui? Que a média tem pouca representatividade. E aqui eu estou usando o exemplo de um time, mas se a gente levar aqui para uma análise de liga, ou de país, ou até mesmo bem global, bem generalizada, a gente vai entender que de fato é isso que ocorre com os gols, e é por isso que a média nos traz aí uma armadilha. Na verdade, a média purinha, assim como eu estou mostrando para vocês, ela tem muito pouca representatividade, tá? Quando a gente olha ela sozinha. Vou mostrar para vocês isso aqui agora. Para ficar mais claro, aqui eu tenho, poxa, 42 mil jogos aqui, pessoal. Aqui eu tenho o total de gols, eu posso fazer essa análise usando o home, o away ou o total, não vai fazer diferença. Eu vou ter a mesma característica de distribuição de dados aqui. Então eu vou selecionar aqui só para mostrar para vocês. Vamos colocar aqui, vamos inserir um histograma. E a gente vê aqui, olha só. Olha que interessante isso aqui, pessoal. Aqui a gente tem, ó, 0 gols, 1 gol, 2 gols, 3 gols, 4 gols, 5 gols, 6 gols, 7 gols e por aí vai. Nós temos jogos aqui, ó, com 15 gols, tá? Dessa base. 15 gols. Apesar de não aparecerem aqui as barrinhas, exatamente porque a dimensão do gráfico não permite, porque eu tenho aqui nas maiores colunas aqui 10 mil jogos. Então aqui onde eu tenho pouquíssimos jogos nem chega a aparecer, mas tem. Se tá aqui é porque tem. Então o que acontece aqui nesse tipo de dados aqui? Dados de gols, é que nós temos essa simetria positiva que desloca a nossa média. Na prática, o que ocorre é que nós temos muito mais jogos abaixo da média do que acima da média, porque a nossa média, digamos, vai ficar aqui, ó, só botando um desenho aqui só pra gente perceber sobre o que eu estou falando aqui, pessoal. Talvez não esteja aparecendo muito aqui, deixa eu mudar aqui, ó. Aí, ó, agora sim.
Nós temos uma mediana e uma moda e nós temos uma média. A nossa média acaba sendo deslocada aqui para a direita, tá? Quando a gente tem essa assimetria positiva aqui, tá? Então, de fato é isso que ocorre. Nós temos muito mais jogos agora do lado esquerdo do que do lado direito. Só para você ver aqui, ó. Aqui não, vou deixar aqui essa aqui só pra gente comparar, tá? Vou apagar aqui só pra você entender, porque aqui eu fiz também já, né, os dados do saldo, tá? Então vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou pegar o saldo só pra mostrar pra você aqui a diferença que nós temos entre esses dados, tá? Vamos lá. Tá aqui, ó. Deixa um pouquinho pra cima aqui, pra gente conseguir colocar na mesma tela aqui os dois e você comparar. Veja que como o saldo é um dado bem mais normalizado. Claro que ele tem também seus outliers, né? Que você tem também as goleadas, né? Do home, do away. E a gente vê aqui, ó. Vamos puxar só o saldo pra gente dar uma olhadinha aqui. Depois eu vou mostrar um pouco melhor essa parte aqui e mostrar pra vocês que tipo de distribuição nós podemos usar em cada caso aqui. Mostrando e falando pra vocês as vantagens, as limitações de cada distribuição. Mas aqui no saldo a gente entende então que a nossa distribuição é muito mais simétrica. Então a gente vê aqui e começa a fazer algumas análises, né? Porque aqui nós temos a média muito próxima à mediana e à moda. Já que nós temos esses dados bem mais normalizados, né? A gente vê aqui que no extremo, né? A gente tem aqui pro lado direito, vamos ver qual é o número que tá aqui, ó, 11, tá? Aqui teve algum jogo em que o Casa goleou com 11 gols de diferença. E aqui pro lado esquerdo, que é quando o away goleou, tá? O visitante goleou, nós temos 10. Da mesma forma que nas colunas aqui ao lado da nossa moda, a nossa moda é essa coluna, ó, que seria o que a nossa moda? O zero, o saldo zero é o mais comum no futebol. E o nosso histograma aqui mostra, né, que o segundo saldo que tem maior frequência no futebol aqui é o 1 de saldo pro Casa. Então o fator local, porque olha só, o terceiro é 1 a favor do visitante. Então o que explica essas nuances aqui que eu estou mostrando para vocês, de termos aqui o saldo 1 maior que o -1, o 2 maior que o -2, e os dados aqui do lado direito indo um pouquinho mais adiante do que do lado esquerdo, é exatamente o fator casa, né? Que é uma vantagem que está sendo representada aqui neste gráfico. Contudo, nós temos aqui uma distribuição bem próxima à normal. Então vamos lá, já falamos aqui dessa armadilha que nós podemos cair usando a média purinha como referência, que não é legal. Então o que nós podemos fazer aqui, quando a gente começa a analisar os gols, é usar a distribuição de Poisson. A distribuição de Poisson, inclusive, tem as planilhas lá dentro do nosso grupo. No momento nós não estamos mais atualizando elas, mas se você for nos arquivos lá, já tem pronto, tá? Com os cálculos, tudo certinho para você analisar lá por liga. Também tem aqui no canal 2 vídeos onde eu mostro para você como fazer isso passo a passo. Mas o que o Poisson no final das contas faz e no que ele nos ajuda? Exatamente, ele observa aquela assimetria ali e nos traz uma previsão muito melhor do que se estivermos olhando a média pura. Vou tentar simular aqui, ó. Vamos ver se eu lembro direitinho os dados que eu tinha botado antes aqui, pessoal. Era 0, 1, 2, 0 e 7. Eu acho que era isso, né? Vamos ver, fechou 10. É isso. Eu posso fazer um Poisson aqui, neste pequeno conjunto de dados, apenas como um exemplo aqui para nós observarmos isso. E eu vou botar aqui, ó, Poisson, distribuição de Poisson, e ele vai me pedir alguns argumentos aqui. O X, a média e o cumulativo. Simples demais. Eu quero saber a probabilidade do time bater a média dele, né, que é 2. Então, beleza, eu vou botar aqui, ó, 2, ponto e vírgula. Mas qual é a média do time? É 2. Beleza? Cumulativo? Sim. Porque eu não quero olhar só 2 gols, eu quero olhar até 2 gols, 0, 1 e 2, certo? Então vamos lá, vamos ver o que ele vai responder. Está me dizendo que esse time tem 67% de chances de fazer 0, 1 ou 2 gols, tá? Porque eu botei cumulativo ali.
Mas eu quero saber, então, a probabilidade dele bater a média dele, ou seja, fazer mais do que 2 gols. Então eu posso simplesmente botar aqui um menos. Então a gente entende aqui que somente em 32% dos jogos, com esses dados, se espera que o time cumpra a média, bata a média dele de 2 gols. Isso aqui é um Poisson puro, tá? Bem simples. É o primeiro Poisson que nós vamos trabalhar. E ele tem diversas limitações que eu quero trazer para vocês agora. Mas ainda assim, ele já é muito melhor do que a gente olhar a média pura ou do que a gente usar a subjetividade. Só para efeito de exemplo aqui, fizeram um teste na Premier League, tá? Com uma galera lá de um determinado canal, os caras especialistas na Premier League, conhecedores profundos dos times, e fizeram um teste durante uma temporada toda. O Poisson contra esses analistas, e o Poisson deu um banho nesses analistas, tá? Mesmo eles sendo conhecedores profundos da liga. Só para você ter uma ideia de como faz diferença realmente a gente usar a estatística a nosso favor. Então, apesar do Poisson aprimorar a forma como nós analisamos os gols, ele tem algumas limitações e as principais delas são que ele considera a média igual à variância. Ele não faz essa distinção entre média e variância, certo? Uma outra situação é que ele considera que os gols são independentes, o que de fato, na prática, a gente sabe que não é verdade. Por quê? Porque, poxa, se um time fez 2 gols e ele está satisfeito, provavelmente ele vai ter uma mudança lá no comportamento que vai fazer com que a probabilidade dele marcar o terceiro seja menor, já que ele já fez 2, abriu 2, e da mesma forma também vai impactar no outro time, né? Que o outro time que está perdendo por 2 gols agora precisa atacar mais para tentar, e isso pode trazer esse ruído aqui dentro do nosso modelo de Poisson simples. Uma outra situação é que em ligas onde nós temos muitos placares baixos, vou dar um exemplo aqui, a Série B do Brasil, onde nós temos muitos jogos 0 a 0, o Poisson ele subestima esses placares baixos, tá? O 0 a 0. Então, para cada situação dessas, onde a gente quer melhorar aqui, tem variantes do Poisson aqui que a gente pode aplicar. Por exemplo, neste caso onde a liga tem muito 0 a 0, a gente pode usar o Poisson com 0 inflacionado. É um ajuste que a gente faz a fim de melhorar a previsão do Poisson nesses placares baixos. Em outra situação em que a variância é menor do que a média, a gente pode usar o CMP, que é o Conway Maxwell Poisson. É uma variante do Poisson que se adequa melhor a esse tipo de situação. Outra situação, quando a gente quer observar a interdependência entre os gols home e away. E nem o exemplo que eu estava dando. Já que o time aqui abriu 2 gols de diferença, isso influencia agora no comportamento lá do away, que pode impactar também nos gols dele, na média dele. Então veja que os gols, de certa forma, eles são dependentes. Então se você quer observar isso com mais precisão, você pode usar então o Poisson bivariado, que tenta captar essa interdependência dos gols. E também existem outras distribuições, tá? No caso, quando a variância é muito maior do que a média, a gente pode usar a distribuição binomial negativa. Vamos fazer uma análise aqui. Você pode fazer isso por liga, mas aqui para efeito do vídeo, só para mostrar para vocês, vamos fazer uma análise observando aqui geralzão, bem global aqui, os dados. Então vamos lá. Porque eu tenho aqui uma média global de gols total, tá? Aqui desse conjunto de dados. Nós estamos olhando aqui 12, 15 meses, tá? Praticamente de dados da Pinnacle. Nós temos uma média aqui de 2,7 gols, tá? Vamos ver a variância desses resultados aqui. Então vamos ver aqui a variância da amostra. Vamos botar o mesmo conjunto de dados. E a gente percebe aqui que nós temos uma variância maior que a média, certo? Então aqui, por exemplo, a gente pode usar a binomial negativa, porque a binomial negativa considera que a variância é maior que a média. É um modelo que fica um pouco mais ajustado, tá? E aqui então, pessoal, para finalizar, vamos usar a normal agora, porque a gente viu que a normal ela é bem interessante, ela nos traz algumas facilidades, tá? Algumas facilidades, porque a gente entende que a média aqui tem representatividade, já que a distribuição é normal, e a gente sabe aqui que se a distribuição de dados respeita uma normal,
nós vamos ter 67% dos dados dentro de um desvio padrão. Nós vamos ter 95% dos dados dentro de 2 desvios padrões na média. E nós vamos ter 99, quase 100% dos dados até 3 desvios padrões. Então isso facilita bastante as coisas aqui na nossa vida. Aqui, por exemplo, o saldo, ali que é o gráfico que nós estávamos vendo, é uma distribuição normal. A gente pode usar ela aqui no futebol, por que não? Então vamos fazer aqui a distribuição normal. Eu vou fazer aqui de forma generalizada, global. É interessante que você torne aqui essa análise mais granular. Você pode olhar de diversas dimensões, tá? Pode olhar por continente, pode olhar por país, pode olhar por liga, pode olhar por time. Então deixa eu apagar aqui. E eu vou criar aqui então a média dos dados de saldo, né? Que estão aqui. Zero 27, aqui não à toa, esse 0,27, porque a linha 0,25 do handicap é a linha mais comum, tá? A mais frequente que nós vamos ter, exatamente pelo fator local. Então veja que no saldo aqui favorece um pouquinho o lado casa, tá? Show? Deixa eu botar aqui para nós não se perder, ó, média, e aqui embaixo aqui o desvio padrão dessa média, certo? Então vou botar aqui, ó, desvio padrão da amostra dos mesmos dados. E tá aqui nosso desvio padrão, beleza? Então vamos para uma normal agora. Uma distribuição normal aqui. Quais são os argumentos que esta distribuição nos pede? Elas sempre, todas essas distribuições que eu estou mostrando para vocês, elas vão nos retornar o resultado em probabilidade. Então o X é exatamente o saldo que nós queremos modelar. Então digamos que eu queira saber a probabilidade de um time ganhar aqui por 1 gol de diferença, tá? Um time casa ganhar por 1 gol de diferença. Então eu quero o saldo 1. Tô fazendo análise desse jogo, quero saber isso aqui. Qual é a média? Tá aqui, ó, a nossa média. E qual é o nosso desvio padrão? Tá aqui o nosso desvio padrão. Eu quero cumulativo ou função de probabilidade de massa? Cumulativo vai ser até o número que nós definimos aqui como X. Ou seja, qualquer saldo até 1. Ou eu quero só o saldo 1 exato. Então, eu quero só o saldo 1 exato, eu vou botar então falso, tá? E vai calcular para nós a probabilidade do time ter 1 gol de diferença, o time casa, né? Está aqui, ó. Considerando esses dados globais, então, a distribuição normal aqui nos diz que a probabilidade do time casa ganhar por 1 gol de diferença é de 20%, tá? Se eu quiser ver até 1, então eu botaria verdadeiro aqui, né? Nesse último argumento aqui. E claro que o nosso número vai subir aqui, a nossa probabilidade, porque agora eu estou acumulando todos os saldos até 1. Mas, de repente, eu vou fazer uma aposta no handicap. E eu quero saber a probabilidade, então, do time ganhar por mais de 1 gol. Já que, de repente, a linha lá tá 1, eu quero saber a probabilidade de bater a linha, né? Então eu vou botar aqui 1 menos. Então fazendo isso eu tenho aqui a probabilidade do time bater o saldo 1, ou seja, fazer 2 ou mais gols aqui de diferença em relação ao adversário. Beleza, pessoal? Creio que seja isso aqui, uma breve introdução em algumas dessas distribuições que vão nos ajudar muito aqui a criar nossos modelos agora mais alinhados. E também, né, espero ter ajudado vocês a evitar as armadilhas aí que a gente se depara no início da análise de dados, né? Certo? Se de alguma forma esse conteúdo colaborou aí com você, então deixe seu like, seu comentário. Não se esqueça de entrar lá no nosso grupo. Lá tem bastante livros que falam sobre distribuições, já tem planilhas prontas, bastante pessoas dispostas a te ajudar a evoluir aqui na área de dados para esportes, principalmente para futebol. Um grande abraço e até a próxima.